Quando o amor vira silêncio, e o silêncio vira dor. Existem silêncios que ferem mais que 1000 palavras. Silêncios que não são apenas ausência de som, mas presença de abandono, presença de rejeição, presença de um vazio que parece não ter fim. Você já sentiu aquele silêncio que vem depois de uma mensagem sua? Aquele visto que nunca recebe resposta. A ligação que nunca é retornada. A pergunta que fica pairando no ar como poeira suspensa, sem lugar para pousar? E o pior, quanto mais você ama, mais esse silêncio dói. Rasga, corrói por dentro. Como se alguém tivesse aberto seu peito e deixado entrar um vento gelado que nunca para de soprar. Porque o silêncio de quem amamos não é só falta de comunicação. É rejeição sem palavras. É abandono sem despedida. É uma porta que se fecha sem fazer barulho. É um não que nunca foi dito, mas que ecoa dentro de você dia após dia. Talvez você conheça essa sensação. Aquela mensagem que você enviou há 3 dias que foi visualizada, mas nunca respondida. E você fica ali olhando para a tela do celular esperando, verificando a cada minuto, criando 1000 desculpas. Talvez esteja ocupado. Talvez tenha acontecido algo. Talvez o celular quebrou. Mas no fundo você sabe. Sabe que foi deixado no silêncio, deliberadamente ignorado. E esse saber dói mais que qualquer palavra dura que pudesse ter sido dita. Ou talvez seja aquele silêncio que se instala mesmo quando vocês estão na mesma sala. Quando você fala e sente que suas palavras simplesmente caem no vazio, como pedras em um poço sem fundo. Quando você pergunta o que foi e ouve de volta nada. Um nada, que significa tudo. E então você se pergunta, o que eu fiz de errado? Por que não sou suficiente? Por que sempre termino sozinho esperando por palavras que nunca vêm? O silêncio de quem amamos fala mais alto que gritos. Ele sussurra mentiras que começamos a acreditar, que somos demais, intensos demais, carentes demais, ou simplesmente que não merecemos ser escolhidos, que algo em nós é fundamentalmente inadequado, que nós somos o problema, que nosso amor é um fardo que ninguém consegue carregar. É fácil cair nessa armadilha, não é? Transformar o silêncio do outro em uma sentença sobre nós mesmos. Deixar que a ausência de palavras deles escreva nossa história. Mas e se houvesse outra maneira de interpretar esse silêncio? E se esse silêncio, que tanto machuca, pudesse te ensinar algo sobre você mesmo? E se essa dor não fosse apenas um fim, mas um caminho para encontrar sentido? E se, ironicamente, o silêncio que te despedaça por dentro pudesse ser justamente o que te reconstruiria mais forte? Parece impossível agora, eu sei. Quando estamos no meio da tempestade do abandono, quando o silêncio do outro ressoa como um grito constante dentro de nós, é difícil imaginar que existe qualquer luz no fim do túnel. Mas existe. E hoje vamos falar sobre como encontrá-la. Se isso tocou em alguma ferida sua, deixa um like e fica comigo. Porque hoje vamos falar sobre o silêncio que dói mais do que palavras e o que Viktor Frankl, um homem que sobreviveu ao pior silêncio da história, pode nos ensinar sobre transformar essa dor em algo com significado. Viktor Frankl não era apenas um psiquiatra. Foi um homem que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, o lugar onde o silêncio da humanidade permitiu o horror e onde ele mesmo enfrentou o silêncio mais devastador, o da perda de quase toda a sua família. Pense nisso por um momento. Frankl perdeu sua esposa grávida, seus pais, seu irmão, todos para o silêncio brutal dos campos de concentração. Ele nunca recebeu uma explicação, um pedido de desculpas, uma justificativa para essa perda imensurável. Foi apenas silêncio. O silêncio da morte, o silêncio da injustiça, o silêncio de um mundo que se recusou a falar quando mais precisava. E ainda assim, foi justamente dessa experiência brutal que nasceu sua maior descoberta. O ser humano pode perder tudo, menos a liberdade de escolher como responder ao que lhe acontece. Frankl desenvolveu o que chamamos de logoterapia. Não se preocupe com esse termo técnico. No fundo, é algo muito simples e profundo. A busca de sentido
é a força mais poderosa na vida humana. Mais poderosa que o desejo de prazer, mais poderosa que a vontade de poder. O que nos mantém vivos, o que nos faz levantar pela manhã, não é a busca de felicidade, é a busca de significado. E aqui está o que poucos entendem sobre relacionamentos dolorosos. Quando sofremos por alguém que nos silencia, muitas vezes não é apenas o amor pela pessoa que nos mantém presos, é a falta de sentido que sua ausência criou em nós. É como se aquela história inacabada, aquelas perguntas sem resposta, aquele porquê que nunca foi explicado, criassem um buraco negro dentro de nós. Um espaço vazio que nos suga, que nos consome. Porque nosso cérebro foi feito para buscar padrões, para completar histórias, para encontrar sentido. E quando o sentido não vem de fora, quando o outro se recusa a nos dar o encerramento que tanto precisamos, ficamos presos nesse limbo emocional, tentando desesperadamente preencher esse vazio com nossas próprias teorias, geralmente autodestrutivas. Eu não era suficiente. Eu amei demais. Eu mereci esse silêncio. Veja bem, Frankl dizia que quem tem um porquê aguenta quase qualquer como. Quando você tem um propósito claro, uma razão para viver, até o sofrimento se torna suportável. Você consegue encontrar força para continuar mesmo nas circunstâncias mais adversas. Mas o que acontece quando depositamos todo o nosso sentido em uma única pessoa? Quando alguém se torna nossa única fonte de valor? Quando esperamos que outro ser humano preencha o vazio que só um propósito maior poderia satisfazer? Quando toda a nossa identidade se amarra à aprovação, ao amor, à presença de alguém? É aí que o silêncio dessa pessoa se torna insuportável. Porque não é apenas a falta de comunicação que dói, é a sensação de que sem ela, nossa vida perde o sentido. De que sem a validação daquela pessoa específica, nós mesmos perdemos o valor. Como aquela mulher que passa anos esperando uma mensagem do ex que seguiu em frente. Não é só o amor por ele que a mantém presa. É a sensação de que, sem um encerramento apropriado, sua própria história fica incompleta. Como se aqueles anos juntos não tivessem significado. Como se ela mesma não tivesse significado. Ou aquele homem que verifica obsessivamente se foi bloqueado nas redes sociais por alguém que já nem pensa mais nele. Não é apenas desejo de reconciliação, é uma busca desesperada por sentido, por entender por quê, por validar que o que aconteceu entre eles foi real, foi importante mesmo que tenha acabado. Não é fraqueza, não é carência, é fome de sentido. E essa fome pode nos consumir por dentro, nos deixando presos a pessoas que já seguiram em frente, a relacionamentos que já morreram, a histórias que continuamos esperando que alguém conclua para nós. Frankl nos ensina que o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um significado. E talvez seja exatamente isso que você está procurando nesse silêncio que tanto te machuca. Um significado para a dor. Uma razão que justifique as noites em claro. Um propósito que dê sentido às lágrimas derramadas. Uma explicação que faça todo aquele amor não parecer em vão. Quando alguém que amamos nos silencia, seja ignorando nossas mensagens, seja partindo sem explicação, seja ficando fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, sentimos como se uma parte de nós tivesse sido arrancada e ficamos ali no limbo esperando uma resposta, esperando um pedido de desculpas, esperando uma explicação, esperando um encerramento que talvez nunca venha. E quanto mais esperamos, mais nos perdemos, mais nossa vida fica em suspenso, mais nos definimos pela ausência do outro em vez de pela presença do nosso próprio propósito. É como se disséssemos ao mundo: não posso seguir em frente até que essa pessoa quebre o silêncio. Não posso ser feliz até que essa história tenha um final adequado. Não posso me encontrar até que o outro me diga quem eu sou para ele. Mas Frankl nos mostraria uma verdade incômoda e libertadora. Quando não podemos mais mudar a situação, quando não podemos forçar o outro a falar, somos desafiados a mudar a nós mesmos, a encontrar sentido, mesmo no silêncio, a criar significado mesmo na ausência, a descobrir um propósito que ninguém possa tirar de nós com seu silêncio,
Porque no fim, o que Frankl descobriu nos campos de concentração, onde enfrentou o silêncio mais brutal possível, foi que ninguém pode tirar de nós a liberdade de escolher o significado da nossa própria experiência. Mesmo quando tudo é tirado, até mesmo as palavras, até mesmo as respostas, até mesmo o encerramento, ainda nos resta essa última liberdade, a de decidir o que esse silêncio vai significar em nossa história. E talvez seja exatamente nessa decisão que encontremos não apenas a cura para a dor do silêncio, mas um propósito muito maior do que qualquer relacionamento poderia nos dar. Se isso de alguma forma clareou algo dentro de você, se inscreve no canal, porque a jornada de dar sentido ao silêncio apenas começou. Este vídeo está te ajudando a entender o silêncio de uma nova forma? Então, retribua esse apoio com um gesto simples. Inscreva-se no canal. Assim, você nos incentiva a continuar trazendo conteúdos que iluminam as dores da alma. Seu like é o combustível que impulsiona esta mensagem para mais pessoas que precisam encontrar conforto. E se você conhece alguém que vive um silêncio doloroso, compartilhe este vídeo. Ele pode ser o primeiro passo para a cura. Deixa eu te contar sobre a Mariana. Mariana era aquela pessoa que todo mundo descrevia como intensa. Quando amava, amava de verdade. Entrega total, sem reservas, sem medos. Era o tipo de pessoa que enviava mensagens longas, que ligava só para dizer: "Estou pensando em você", que planejava surpresas e guardava cada pequeno detalhe sobre a pessoa amada. Ela cresceu ouvindo que era demais. Demais para os amigos, que às vezes se assustavam com a profundidade das suas reflexões. Demais para a família, que não entendia por que ela sentia tudo com tanta intensidade. Demais para os relacionamentos, que muitas vezes terminavam com a mesma frase: "Você é incrível, mas..." E esse "mas" sempre parecia traduzir a mesma coisa. Você é intensa demais. Você ama demais. Você espera demais. Então Mariana fez o que muitos de nós fazemos quando o mundo nos diz que somos demais. Começou a acreditar que tinha algo de errado com ela. Que sua intensidade era um defeito a ser corrigido. Que seu amor era um fardo para os outros. Durante anos, esse foi seu padrão. Amar intensamente e, inevitavelmente, acabar sozinha. Cada relacionamento que terminava parecia confirmar o que ela mais temia: que havia algo de fundamentalmente inadequado em seu jeito de amar. O último relacionamento foi com Rafael. Por quase 2 anos, ela sentiu que finalmente havia encontrado alguém que a entendia, que apreciava sua intensidade, que respondia na mesma moeda. Com Rafael, pela primeira vez, Mariana não se sentiu demais. Sentiu-se exatamente do tamanho, certo? Sentiu que seu amor tinha encontrado um lar, e talvez por isso o que veio depois tenha sido tão devastador. Tudo começou com pequenas mudanças no comportamento dele, uma frieza sutil, uma distância que crescia dia após dia como uma maré que sobe lentamente, quase imperceptível, até que de repente você se vê ilhado, sem caminho de volta. Primeiro, foram as mensagens que demoravam horas para serem respondidas, depois dias, depois respostas curtas, monossilábicas, onde antes havia longas conversas. "Aconteceu algo?" ela perguntava. "Não, está tudo bem", ele respondia, mas não estava. E ambos sabiam, até que uma última mensagem enviada, um simples "podemos conversar?", ficou ali, visualizada, nunca respondida. Rafael simplesmente desapareceu. Sem explicação, sem encerramento, apenas silêncio. E foi nesse silêncio que Mariana se perdeu. As primeiras semanas foram de incredulidade, como alguém com quem você compartilhou tanto, 2 anos de sua vida, seus sonhos, seus medos, seu corpo, sua alma, pode simplesmente sumir como se você nunca tivesse existido? Depois veio a raiva, a indignação. Quem ele pensa que é para me tratar assim? Para jogar fora nossa história como se fosse lixo? Ela escreveu mensagens furiosas que nunca enviou. Imaginou confrontos que nunca aconteceram. E então, quando a raiva se dissipou, veio o pior: a dúvida, a autoacusação. A sensação de que, se ele partiu daquele jeito, devia haver um motivo. E o motivo, claro,
Só podia ser ela. Meses de noites. Em claro, analisando cada palavra dita, cada momento vivido, procurando o erro que justificasse tamanho abandono. A ausência de explicação era pior que qualquer verdade dolorosa. Se ao menos ele tivesse dito por quê, se ao menos eu soubesse o que fiz de errado. Os amigos tentavam consolar. Segue em frente, ele não te merecia. Mas como seguir quando parece que uma parte da sua história ficou inacabada? Como fechar um livro quando faltam as últimas páginas? O pior era que Mariana se sentia presa. Presa a uma relação que não existia mais. Presa a um homem que seguiu com sua vida como se ela nunca tivesse existido. Presa a perguntas sem respostas. Presa em um limbo onde nem podia viver o luto de um término claro e definitivo. Nem podia nutrir a esperança de uma reconciliação. Era como estar suspensa entre dois mundos, sem pertencer a nenhum. Ela checava as redes sociais dele obsessivamente. Procurava sinais, pistas que explicassem o súbito desaparecimento. Criava cenários na cabeça. Talvez ele estivesse passando por uma crise e voltaria quando estivesse melhor. Talvez ele tivesse encontrado outra pessoa. Talvez ele tivesse percebido que não a amava o suficiente. E cada teoria era mais dolorosa que a anterior, porque nenhuma respondia à pergunta fundamental. Por que o silêncio? Por que não uma conversa, uma explicação, um adeus? Foi quando, em uma terapia, alguém mencionou Viktor Frankl e sua busca por sentido. A terapeuta perguntou algo que mudou tudo. Mariana, se Rafael voltasse hoje e te desse todas as explicações que você deseja, o que mudaria na sua vida atual? A pergunta caiu como um raio. Mariana percebeu que não estava apenas esperando por Rafael. Estava esperando por sentido. Esperando que ele voltasse para validar que aqueles 2 anos não foram em vão, que seu amor intenso não era um defeito, que ela era digna de ser escolhida. Ela estava esperando que ele voltasse para dar sentido à sua história. Foi então que começou a entender. O silêncio de Rafael não era sobre ela. Era sobre ele. E a dor que ela sentia não era apenas saudade. Era a dor de tentar encontrar significado em algo que talvez nunca tivesse um. Era a dor de tentar forçar uma história a ter um final satisfatório quando o outro autor simplesmente abandonou a narrativa. E talvez aí estivesse a chave. Ela não precisava que Rafael voltasse para completar sua história. Ela mesma poderia fazer isso. Lentamente, Mariana percebeu que poderia dar sentido à sua própria história, com ou sem a voz de Rafael para completá-la. Ela começou a se perguntar: o que essa dor está tentando me ensinar? O que esse silêncio está gritando para que eu ouça? E as respostas que começaram a surgir a surpreenderam. Que talvez ela tivesse colocado todo o significado da sua vida nas mãos de outra pessoa. Que talvez sua identidade tivesse ficado tão entrelaçada com aquele relacionamento que, quando ele se foi, ela não sabia mais quem era. Que talvez seu amor intenso fosse belo e valioso. Só precisava estar direcionado não apenas para um relacionamento romântico, mas para algo maior. Como Frankl descobriu nos campos de concentração, mesmo quando tudo é tirado de nós, ainda temos a liberdade de escolher nossa atitude perante o sofrimento. Mariana escolheu transformar o silêncio em uma lição. Escolheu dar sentido à sua dor. Começou a escrever, não mais mensagens desesperadas para Rafael, mas reflexões sobre sua própria jornada. Sobre como o silêncio pode ser um professor brutal, mas eficaz. Sobre como, às vezes, as palavras que mais precisamos ouvir não vêm de fora, mas de dentro. Ela começou a entender que sua intensidade, aquela mesma intensidade que sempre achou ser demais, era, na verdade, seu superpoder. Só precisava ser canalizada para o lugar certo. Sua capacidade de amar profundamente, de sentir intensamente, de se conectar completamente. Isso não era um defeito que precisava ser corrigido. Era um dom que precisava ser honrado. Hoje, Mariana não espera mais por respostas que nunca virão. Encontrou propósito em ajudar outras pessoas que, como ela, se perderam no silêncio de quem amavam. Descobriu que sua intensidade não era um defeito. Apenas precisava ser direcionada para algo maior que um único relacionamento. E o mais impressionante
Quando ela deixou de esperar que Rafael desse sentido à sua história, quando ela mesma assumiu esse papel, a dor do silêncio começou a diminuir. Não desapareceu completamente. Algumas feridas deixam cicatrizes, mas transformou-se em algo diferente, algo com propósito, algo com significado. Talvez você se veja nessa história. Talvez você também esteja esperando que alguém quebre um silêncio para que sua vida possa continuar. Esperando um pedido de desculpas, uma explicação, um encerramento. Talvez você também possa fazer essa escolha, a escolha de dar significado à sua história, mesmo quando o outro escolheu o silêncio. Como diria Frankl, até no silêncio mais profundo, ainda nos resta a liberdade de escolher o sentido que daremos à nossa dor. Se isso te deu uma centelha de esperança, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está preso em um silêncio doloroso. Às vezes, é só isso que essa pessoa precisa para começar a transformar a dor em algo com sentido. Então, como transformar esse silêncio que tanto machuca em algo com sentido? Como fazer o que Frankl nos ensinou? Encontrar significado mesmo na dor mais profunda. Vou compartilhar com você 5 lições que podem te ajudar a transformar o silêncio doloroso em uma jornada de autodescoberta. 1. O silêncio do outro fala sobre ele, não sobre você. Quando alguém escolhe o silêncio em vez do diálogo, isso revela mais sobre os limites deles do que sobre o seu valor. Pense nisso. Muitas vezes quem silencia o faz por não saber lidar com emoções difíceis, por medo da intimidade verdadeira ou por imaturidade emocional. O silêncio diz mais sobre a incapacidade da pessoa de comunicar do que sobre você ser demais ou insuficiente. É como aquele amigo que desaparece quando você mais precisa, não porque você não merece apoio, mas porque ele não sabe como lidar com situações difíceis. Ou como aquele parceiro que se fecha quando o relacionamento exige uma conversa difícil, não porque você fez algo errado, mas porque ele nunca aprendeu a expressar vulnerabilidade. Frankl observou que, mesmo nos campos de concentração, havia prisioneiros que compartilhavam seu último pedaço de pão e guardas que demonstravam pequenos atos de bondade. E havia aqueles que se fechavam completamente, incapazes de manter sua humanidade diante do horror. O que ele percebeu é que essas escolhas, falar ou silenciar, conectar ou isolar, revelavam o caráter da pessoa, não o valor daqueles ao redor. Como Frankl sugeriria, você pode escolher ver esse silêncio não como rejeição pessoal, mas como um reflexo das limitações do outro. E isso já começa a transformar o significado da sua dor. Em vez de perguntar, o que há de errado comigo para merecer esse silêncio? Pergunte, o que isso revela sobre a capacidade dessa pessoa de lidar com relacionamentos profundos? Em vez de interpretar o silêncio como eu não sou suficiente, interprete como esta pessoa não tinha capacidade emocional para o tipo de conexão que eu ofereço. Essa mudança de perspectiva não elimina a dor, mas começa a libertá-la do peso da culpa e da autodepreciação. Começa a devolver a você o poder sobre sua própria história. 2. A ausência de respostas é um espaço para suas próprias descobertas. No vazio que o silêncio cria, existe um convite para ouvir a sua própria voz, aquela que talvez tenha sido silenciada enquanto você esperava ouvir a voz do outro. É curioso perceber que, enquanto esperamos respostas de fora, muitas vezes ignoramos as respostas que já existem dentro de nós. Aquela intuição que você ignorou, aquele sinal de alerta que você minimizou, aquela voz interior que dizia que algo não estava certo. Durante um relacionamento, especialmente um em que há desequilíbrio emocional, muitas vezes silenciamos nossa própria sabedoria interior para manter a paz, para não parecer difícil, para não arriscar perder o outro. E então, quando somos confrontados com o silêncio do outro, sentimos como se todas as respostas tivessem sido levadas embora. Como se só a outra pessoa pudesse explicar o que aconteceu, iluminar o mistério, dar sentido à história. Mas a verdade é que muitas das respostas que buscamos desesperadamente do outro já estão dentro de nós. Estão nos sinais que ignoramos, nas verdades que não quisemos ver,
nas intuições que desvalorizamos. O silêncio doloroso cria um espaço onde, finalmente, podemos ouvir nossa própria verdade. Como seria se, em vez de ficar obcecado com "por que ele não responde?", você se perguntasse: o que eu já sabia, mas estava ignorando? O que minha intuição estava tentando me dizer? Como seria se, em vez de esperar que o outro complete sua história, você começasse a reconhecer as partes da história que você mesmo estava evitando contar? Frankl descobriu que, mesmo nos momentos mais escuros dos campos de concentração, havia uma sabedoria interior que ninguém poderia silenciar. Uma voz que dizia: "Isso não é tudo o que você é. Sua história é maior que isso." Talvez o silêncio do outro seja justamente o espaço necessário para que essa voz interior finalmente seja ouvida. 3. Transforme a espera em criação. Você pode esperar eternamente por um encerramento que o outro nunca dará, ou pode criar seu próprio encerramento, dando significado ao que viveu. Uma das lições mais poderosas de Frankl é que somos nós que atribuímos sentido às nossas experiências. A vida não vem com significado embutido. Somos nós que o criamos através das escolhas que fazemos e das interpretações que damos aos eventos. Quando alguém nos silencia, seja sumindo da nossa vida sem explicação, seja se recusando a ter aquela conversa difícil, seja nunca pedindo desculpas por um erro, é fácil ficar preso na espera. Esperando que um dia, talvez, aquela pessoa volte e dê sentido a tudo o que aconteceu. Mas essa espera é uma prisão. É colocar seu poder nas mãos de alguém que já demonstrou que não vai usá-lo por você. Você pode ficar preso esperando que o outro dê sentido àquela história inacabada. Ou pode criar sentido você mesmo. Como seria se você escrevesse uma carta que nunca vai enviar, expressando tudo o que precisava dizer? Não para que o outro leia, mas para que você mesmo se ouça. Como seria se você fizesse um ritual de encerramento, queimar fotos antigas, plantar uma árvore, fazer uma viagem simbólica para marcar o fim daquela história e o começo de uma nova? Como seria se você se perguntasse: o que aprendi? Como cresci? Que força descobri em mim que não conhecia antes? Ao responder essas perguntas, você transforma o silêncio de prisão em portal, uma passagem para uma versão mais forte e sábia de você mesmo. Frankl descobriu que, mesmo quando tudo lhe foi tirado, mesmo quando o mundo se silenciou diante do horror, ele ainda podia criar significado. Ele ainda podia transformar sua experiência em algo que ajudaria milhões de pessoas a encontrar sentido em seu próprio sofrimento. E você também pode fazer isso. Pode transformar o silêncio que te feriu em uma história de crescimento. Pode transformar a ausência de respostas em uma jornada de autodescoberta. 4. Redirecione sua intensidade para algo maior. A energia que você gasta esperando por palavras que nunca virão pode ser a mesma energia que cria algo significativo no mundo. Muitas pessoas intensas, quando silenciadas em relacionamentos, acreditam que o problema é sua intensidade, que sentem demais, amam demais, esperam demais. Mas Frankl nos mostraria que o problema nunca foi a intensidade, foi a direção para onde ela estava apontada. Pense em um rio caudaloso. Se direcionado apenas para um único ponto, pode causar erosão, destruição. Mas se canalizado corretamente, esse mesmo rio pode gerar energia para iluminar cidades inteiras. Sua capacidade de amar profundamente, de se importar intensamente, de sentir completamente, isso não é defeito. É um poder que, quando direcionado para um propósito maior, pode criar beleza a partir da dor. Como seria se toda aquela energia que você gasta checando o celular, esperando uma mensagem, repassando conversas antigas na cabeça, fosse redirecionada para um projeto criativo, para ajudar outras pessoas, para desenvolver um talento, para servir a uma causa que te move? Como seria se, em vez de enviar mensagens que nunca são respondidas, você escrevesse um diário, um blog, um livro que pudesse tocar o coração de quem também está passando por isso? Frankl descobriu que, quando redirecionamos nossa dor para algo maior que nós mesmos, quando encontramos um propósito que transcende nosso sofrimento individual,
acontece algo quase milagroso. A dor não desaparece, mas se transforma. Deixa de ser apenas sofrimento para se tornar também criação. Deixa de ser apenas perda para se tornar também dádiva. Deixa de ser apenas fim para se tornar também começo. 5. Encontre o sentido maior além do relacionamento. Quando o amor por uma pessoa é sua única fonte de sentido, o silêncio dessa pessoa se torna insuportável. Mas quando você tem um propósito maior, o silêncio de alguém é apenas um capítulo, não o fim da sua história. Esta talvez seja a lição mais transformadora de Frankl. O amor romântico é belo e importante, mas não pode ser nossa única fonte de sentido. Quando temos um propósito que transcende qualquer relacionamento, seja ajudar outros, criar arte, construir algo novo, ou simplesmente viver de acordo com valores profundos, nenhum silêncio pode nos destruir completamente. Os relacionamentos mais saudáveis são aqueles onde duas pessoas completas se encontram, não para preencher vazios um no outro, mas para compartilhar a plenitude que já existe em cada um. Quando depositamos todo o sentido da nossa vida em outra pessoa, colocamos um peso que nenhum ser humano pode carregar. E quando essa pessoa se vai, ou simplesmente se cala, sentimos como se todo o sentido tivesse ido embora junto. Mas a verdade é que o sentido nunca esteve apenas naquela pessoa. O sentido está na totalidade da sua vida, nas muitas formas de amor que você pode experimentar, nas muitas maneiras como você pode contribuir, nas muitas possibilidades de crescimento que ainda estão por vir. Como seria se você começasse a expandir sua definição de vida significativa para além dos relacionamentos românticos? Para seus amigos, sua família, seus hobbies, seus projetos pessoais, sua conexão com algo maior que você? Quando você tem um porquê maior do que o amor de uma única pessoa, o como do silêncio dessa pessoa se torna mais suportável. Não porque não doa, mas porque sua vida tem um eixo que não depende da voz do outro. O silêncio de quem amamos pode ser ensurdecedor, mas não precisa definir o volume da sua própria vida. Você tem a capacidade de encontrar sua própria melodia mesmo na ausência da sinfonia que esperava compartilhar. Se essa jornada pelas sombras do silêncio e a busca por sentido em Viktor Frankl tocou uma corda em sua alma, saiba que você não está sozinho nessa travessia. Muitos de nós já nos sentimos à deriva no oceano da ausência de palavras. Mas, como vimos, a bússola para encontrar terra firme reside em nós mesmos. Agora, se essa mensagem te ofereceu um farol na escuridão, se te deu um vislumbre de que o silêncio alheio não precisa ditar o compasso da sua vida, considere deixar o seu like nesse vídeo. Ele é como um aceno de reconhecimento. Um sim, essa mensagem ressoou em mim. E acredite, esse simples gesto tem um poder imenso. Ao lado desse like, te convido a se inscrever no canal. Pense nisso como se juntar a uma comunidade que busca transformar a dor em força, o vazio em significado. Cada novo membro fortalece essa corrente de apoio e aprendizado. Se você se pergunta o porquê desses pedidos, a resposta é simples e sincera. Seu like e sua inscrição são o combustível que impulsiona essa jornada. Eles nos mostram que o trabalho que estamos realizando encontra eco em corações como o seu, motivando-nos a continuar explorando temas que tocam a essência da nossa experiência humana. Mais do que isso, ao interagir com o conteúdo, você se torna um elo vital para que essa mensagem alcance outras pessoas que, neste exato momento, podem estar sufocadas pelo silêncio doloroso. Imagine o impacto de compartilhar essa perspectiva com alguém que se sente isolado em sua dor. Seu apoio é a ponte que conecta essa mensagem a quem mais precisa ouvi-la. Então, se você sentiu que essa conversa te ofereceu algum conforto, alguma clareza, retribua com um clique. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ajude a espalhar essa semente de esperança. Lembre-se sempre, o silêncio do outro não precisa ser o ponto final da sua história. Você tem a força para ressignificá-lo e encontrar um propósito que ecoe mais alto que qualquer ausência de palavras. Agradeço por sua companhia nessa reflexão profunda e que você encontre a voz interior
que te guiará para além do silêncio. Até o nosso próximo encontro.